obrigado por esse acolhimento tão especial, tão caloroso. É sempre muito bom estar aqui com vocês e eu agradeço especialmente. Tá legal? Estão me ouvindo bem? Bacana. Então, eu tenho uma amiga querida que é quem escolhe as páginas de abertura, né? Então, aí rolou um spoiler, né? Porque eu tenho certeza que ela escolheu uma página de arrependimento bem bonitinha, porque o tema era arrependimento. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre esse vamos botar na conta de um sentimento, né? Desse sentimento tão especial que toda vez que toma o nosso coração, toma o nosso pensamento, nos toma, propriamente dito, nos faz repensar, refletir e traz um enorme sentimento mesmo de que nós poderíamos ter feito diferente, né? A maioria das pessoas conhecem a doutora Ana Cláudia Quintana, que fala muito bem sobre tratamento paliativo. Ela tem uns livros bacanas, o mais importante, o mais conhecido dele se chama A Morte é um Dia que merece ser vivido. E ela fala como ela faz o tratamento, médica geriatra e trata especialmente das pessoas no final da sua vida. Então ela tem uma fala muito bacaninha que diz que quando a morte nos ronda, dois assessores geralmente se fazem presentes, né? Um deles é o arrependimento. E é muito bom quando esse arrependimento chega, quando você ainda está vivo. E ela nem é espírita. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Sobre o arrependimento no estado corpóreo. É a pergunta 992 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Bom, diz lá as questões que, a partir do artigo da pergunta 990 do Livro dos Espíritos, fala exatamente sobre arrependimento, né? E, em linhas gerais, os espíritos responderam a Kardec assim: o arrependimento pode se dar na vida corporal ou na espiritual e ocorre quando percebemos a diferença entre o bem e o mal. Essa é uma alusão genérica que é apresentada no Livro dos Espíritos. E aí, para a gente começar a refletir de uma maneira mais leve, né? O professor Mário Sérgio Cortella, quando numa palestra dele falando sobre juízo final, e ele diz assim nessa palestra: as grandes religiões que têm livros que consideram livros de mensagens divinas, né? Que é a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e o Corão, todos eles falam no dia do juízo final. E no dia do juízo final, segundo ele, Cortella, ele se preocupa muito mais com o fato de ser juízo e não final, porque sermos julgados, sermos avaliados, alguém ponderar as nossas atitudes. E no exercício da cobrança, que esse juízo final traduz, vamos dizer assim, é especialmente desconfortável. E diz ele, é um momento que, segundo essas religiões, Deus vai nos chamar no cantinho e vai fazer essas perguntas aí,
que diz assim: enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que é que fez e como fez? E por que é que deixou de fazer o que tinha que ser feito? Você sabe que tem gente que deixa esse último momento para achar a resposta e não dá tempo às vezes? Pois é a pergunta 992, né? E aí, ainda nos valendo de André Luiz, vamos reforçar bem essa questão aí do que o Espiritismo traz como definição de arrependimento. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Ou seja, o momento do arrependimento é muito importante, primordial. É ele que, na verdade, vai dar um tempero exato da nossa próxima encarnação. O que você deixou de fazer? O porquê que você fez aquilo que não devia ser feito? E como é que você fez, né? Voltando aí às colocações do Cortella, da maneira que ele colocou, de maneira, enfim, no sentido de ilustrar. Lá no Espiritismo de Azê, arrependimento significa sentir dor ou pesar por falta ou delitos cometidos, mudar de parecer ou de propósito, emendar-se, corrigir-se. E aí a gente vai começar a falar mais especificamente sobre essa abordagem do arrependimento que a pergunta 992 nos convida, né? E ela diz assim: qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Ou seja, qual é a consequência do arrependimento enquanto você está vivo? Avançar desde a vida, presente se tiver tempo para reparar as suas faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, pode-se sempre melhorar. Dentro do universo do conteúdo espírita, nós conhecemos as inúmeras histórias, romances, depoimentos dos espíritos que chegam lá na outra dimensão, lá na espiritualidade, e se arrependem profundamente do que deixou de fazer, das declarações que deixou de dar, das iniciativas que não promoveu, dos sentimentos que não declarou, enfim. E aquele é um momento muito especial que não raramente amargura um espírito que lá na espiritualidade, com a ausência da matéria, nós somos emoção e sentimento em potencial. Então o desconforto dessa situação a qual você não teve oportunidade de atender, resolver, iniciar, traz com que você não raramente tenha dificuldade de encontrar um equilíbrio e uma harmonia para se refazer e dar passos em função dos novos caminhos, seja naquela condição de existir, ou seja, se preparando para voltar à nossa condição corporal. Quem tem oportunidade de estar nas mesas mediúnicas de socorro, de espiritual ou de desobsessão, tem a enorme oportunidade de ver os enormes depoimentos de arrependimento, né? Em função dessa oportunidade de estar aqui hoje, a Jussara anteontem me mandou um texto lindo chamado Vale dos Arrependidos. E aí vários depoimentos das pessoas, dos espíritos, que deixaram de tomar alguma iniciativa em favor daquela situação que hoje lhe traz o seu coração carregado. E quando isso tem oportunidade de acontecer enquanto estamos
vivos, enquanto estamos aqui, é uma forma especial de aproveitar esse tempo, o qual nós estamos, que é em favor de nós mesmos. Aproveitar a encarnação com tudo que ela pode, com todos os instrumentos que ela pode oferecer, em função de você se melhorar e melhorar a quem está no seu entorno, né? No livro Na Seara do Mestre, de Vinícius, ele fala muito sobre arrependimento e fala em especial sobre o batismo de água e o batismo de fogo. Todas as vezes que a gente fala de arrependimento dentro do universo cristão, a gente é sugado para um cenário especial de João Batista e aquele batismo que ele fazia com água, né? Aquele que mergulhava as pessoas no Rio Jordão com aquele propósito. Você está arrependido dos seus atos, da sua forma de viver, da sua forma de se conduzir. A partir deste mergulho, você vai ter um novo caminho, uma nova proposta, a nova condição de atuar e de ser. E ele fala que, aquilo que a gente viu lá sobre André Luiz, que não basta o arrependimento. Aquele mergulho é o reconhecimento da sua mazela, da sua falta, mas ele não é o suficiente. Não é esse arrependimento que de imediato a gente identifica que o 992 está nos convidando a nos modificarmos de uma maneira intensa, a de uma maneira realmente importante em torno de quem nós somos e de o que nós fazemos e como atuamos. E aí Vinícius fala aí nesse textinho que a tendência, você se arrependeu e acha que é arrependido, né? A tendência geral é para o menor esforço. Todos pretendem substituir a realidade pela fantasia, o natural e o positivo pelos artifícios e subterfúgios. Mas no que concerne às leis que regem os nossos destinos, dentre elas a de causalidade, que deriva da soberana justiça, são vãs todas as tentativas no sentido de fugir às responsabilidades contraídas, como vãs serão as diligências e os ensaios procurando solucionar os graves problemas da vida por intermédio de sofisticarias, ritualismos, artimanhas e sortilégios. Não adianta a gente se dizer arrependido e todos os dias fazer uma oração por conta daquele arrependimento. O arrependimento importa em arregaçar as mangas no sentido de você realmente transformar aquele ato que você está declarando que não está legal. E esse batismo de água, né, que é o do reconhecimento, ele, na verdade, é um ensaio para o batismo de fogo. E o batismo de fogo é a encarnação. Júlio está me olhando, sabe por quê? Na outra encarnação ele disse: eu não fui generoso, eu estou arrependido. Na próxima encarnação eu vou ser a generosidade em pessoa. É mesmo, Júlio? Vai encarnar, vai exercer toda a sua generosidade ao lado da Deise. Eu só quero ver quando você voltar aqui naquele momento lá do Cortella. E aí, foi generoso, não foi? Como é que foi? Por que não foi? Por que deixou de ser? Então, nesse cenário geral, o mergulho, o batismo de água, o reconhecimento é um momento. A transformação é o momento seguinte.
E é na encarnação, e nós estamos encarnados, então nós temos que aproveitar que nós estamos aqui. Utilizar esse tempo de encarnação em nosso favor, né? E Joana, nesse livrinho fantástico, como se não fosse fantástico cada uma de suas obras, fala sobre arrependimento e reparação assim. Amadurecimento, olha só, arrependimento. Olha como ela fala de uma maneira diferente daquelas traduções que nós vimos no início lá dos slides. É o amadurecimento da razão e da emoção. Ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação ao trem. Ela coloca o dedinho lá aonde tem que ser. Somente quando a consciência desperta e sopesa os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando os meios para a reparação dos males que foram praticados. E aí, a nossa doce Joana vai começar a dar exemplos de quem fez isso dentro do 9.2, de quem se arrependeu e aproveitou a sua vida, o seu momento corpóreo para a transformação. Ela dá uns exemplos top, né? Mas vamos lá. Um exemplo de Simão Pedro. Negou conhecer Jesus, é verdade, porém, arrependendo-se, entregou-lhe toda a existência. A partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da igreja e da revelação espiritual. Jesus disse: presta atenção, que eu vou te levar para onde você não quer ir. E aí é disso que o arrependimento está falando. É de uma atitude totalmente diferente. É realmente a modificação a partir do reconhecimento. E Madalena? E Madalena, que tinha aquela vida naquele desconforto, mas cercada daquele ócio, envolvida naquela luxúria, naquela permissividade, e que abandona tudo e segue o Mestre, e segue com uma dedicação diferenciada e ímpar, discriminada pelos seus pares, pela sua condição de mulher, pela sua condição de ex-prostituta, ou seja, a vida que ela levava. O fato é que naqueles anos, naqueles tempos, como se hoje ainda não fosse, a solteirice era quase um aleijão numa mulher. E ter uma vida, então, em torno da luxúria, mais ainda, né? E ela, abrindo mão, ou enfrentando toda essa discriminação, se incorporou àquele grupo, trazendo os depoimentos de amor e dedicação ao Mestre de forma totalmente diferenciada. E depois da sua partida, depois que Jesus deixou de estar entre eles, dedicou-se com exclusividade ao tratamento e aos depoimentos e ao contar as histórias para a colônia de leprosos a qual ela se incorporou, com o objetivo específico de levar amparo àquele grupo, naquele reino de dor, levar uma palavra diferenciada, construindo amor e construindo confiança e construindo acolhimento aonde só existia afastamento e dor. E Zaqueu? Zaqueu foi outro que viveu esse arrependimento, né? Tá lá, ele que, enfim, tinha uma vida em torno de valores que era profundamente questionado, né?
arrependeu-se após o contato com o Senhor e recuperou-se, tornando um exemplo de abnegação e bondade, né? Devolvendo e multiplicando em torno de trabalho, em torno de devolução concreta em favor daqueles que ele efetivamente lesou e multiplicando as suas ações. E infelizmente, o caso de Judas, né? Judas, que não aguentou o peso, o arrependimento foi tão intenso, mas a ação não aconteceu de forma paralela. E aí enlouqueceu e arrojou-se ao suicídio, né? A gente sabe pelos depoimentos lindos do irmão X que Jesus, quando estava lá na cruz, naquele momento difícil da crucificação, que o céu abriu e que vários anjos cercaram aquele momento, ele chamou o anjo da caridade com o seu magnetismo e disse: vai lá e socorre Judas, né? Que já estava perdido na ação do suicídio. Então é claro que o que a gente está propondo não é fácil. Não é fácil. O fácil é aquele arrependimento do batismo da água e a gente achar que a partir dali tudo vai mudar. Mas importa em outras ações, né? Mas tem corações frágeis e os nossos corações estão na lista dos frágeis, não é? Né? Cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham no sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. É claro que a gente está falando aqui do momento drástico do comprometimento da própria vida. Mas a gente vê nesse cenário aqui pessoas perdidas na depressão, nos inúmeros transtornos que hoje em dia a gente tem notícia, né? As bipolaridades, né? Os de pânico, os de humor, pessoas que na verdade não conseguem vencer os próprios dramas, ainda que reconhecendo-os, e deixa com que a sua saúde mental seja comprometida. E aí, claro, essa palestra é uma colinha de uma que eu fiz em setembro, que não podia deixar de falar, que em setembro é o mês da campanha contra o suicídio, essa pandemia surda que toma e silenciosa, que significa uma morte a cada 40 segundos no mundo. Uma morte a cada 40 segundos. E isso é uma coisa tão velada que a gente não vê as autoridades, o poder público, as pessoas de um modo geral, em favor de ações que transformem esse cenário, que é um cenário de imensa dor. E nesse momento de tantas dificuldades, a gente precisa de ânimo, né? E aí, depois que eu fui com vocês lá na morte, do coração arrependido que não soube se resgatar e comprometeu a própria vida, eu trouxe uma musiquinha chamada Era a Mão de Deus, que eu não sei se vocês conhecem, é um hit gospel. Conhecem? Eu vou colocar aqui, eu não vou cantar para vocês. Peraí.
é longa e tem uma letra que é realmente para sacudir um coração empedrado. E os vão estar caprichando, mas eu não vou cantar para vocês, não, vocês não merecem. Mas eu vou me permitir fazer uma leitura paralela do que a letra gospel fala, do que a nossa interpretação espírita absorve, né? A música de Arnaldo Quaresma tem várias e várias, que for no YouTube, tem ela de todas as formas, em a capela, em coro, e a música é linda realmente. E nesse refrão ele diz assim: lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? Ou seja, nas horas difíceis, né? E mesmo assim, você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, ou seja, é a inspiração divina. Era a mão de Deus. A mão de Deus que se faz, nós conhecemos por uma corte de emissários de luz que estão sempre no nosso entorno para nos ajudar, para nos acolher e nos empurrar para frente, né? E era eles segurando a nossa mão para não cair, né? Você não veio até aqui para desistir, ou seja, é a nossa valorosa encarnação, né? E então não tem por que chorar, volte a sorrir, é a mão de Deus e vai ser sempre assim. Porque pela lei do progresso, por tudo que a gente sabe, pela a nossa eternidade de espírito, a gente sabe que a misericórdia e a justiça divina vão estar sempre nos amparando, sempre nos conduzindo e nos fazendo superar. A música é bonitinha, gente, vou ficar devendo para vocês, tá bom? Você trouxe. Bom, então, renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se cair, examina a gravidade do erro, arrepende-se e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esquecestes de amar, né? Acho que nem adianta a gente falar muito mais depois da leitura inicial, que tem um link perfeito. Mas ainda falando do arrependimento e contextualizando ele de uma forma mais palpável, esse livro foi lançado há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. E fala sobre os 5 maiores arrependimentos à beira da morte, tá? Aqui no Brasil foi traduzido com esse nome aí, antes de partir. E aí eu trouxe um videozinho que também a gente não vai conseguir reproduzir, que fala sobre depoimentos de pessoas sobre cada um desses 5 momentos. Não tem problema não, eu falo, vamos na palavra. Tá? Então, quais são os arrependimentos mais comuns no final da vida e que a gente está propondo aqui que eles sejam avaliados antes da gente chegar no final da vida, né? E aí, a enfermeira fala de depoimentos assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam. Quem aí tem profissão que foi o pai e a mãe que empurrou e que sufocou a sua vocação, a sua opção, a sua vontade, e que hoje está magoado com a mãe ou com o pai, ou quem seja, quem tenha
empurrado para esse caminho e hoje tem aí algo mal resolvido. É a hora da reflexão, né? Não existe, em família, não existe mágoa que não pode ser relevada, porque o amor e o laço familiar te conduz a isso, né? Você tem que olhar com olhos de compreensão, aquele que às vezes te fez pensar diferente, a tomar uma decisão diferente, né? E que talvez tenha feito você levar uma vida que não tenha sido fiel a você mesmo, mas que você pode tentar reparar, rever, repensar, perdoar tudo em torno disso e partir para um novo momento. Eu gostaria de não ter trabalhado demais. Quem aqui canta esse mantra? Ai, eu estou trabalhando muito. Ai, eu estou sem tempo, eu estou trabalhando muito. Essa pobre alma que vos fala isso o tempo todo. Ai, eu estou trabalhando muito, não tenho tempo para nada, meu nome é trabalho. Pois é. Trabalho tem esse risco, né? Porque quando é algo que traduz para você prazer, traduz uma vocação, uma identidade, e que você faz aquilo com alegria, com ânimo, com disposição, é uma coisa. Mas às vezes você perde a capacidade de medir aonde ele deve estar na tua vida de forma adequada, né? Ainda mais nesse mundo que você compra um carro, depois você quer a lancha, depois da lancha você quer o avião. E aí, se você for se tomando dos pequenos e grandes consumos que a vida hoje te convida, você talvez mergulhe nessa coisa do labor e do trabalho, e ele que na nossa experiência encarnatória tem um especial espectro, né? Por quê? Porque você, sabe aquele ditado velho da vovó que diz assim, cabeça desocupada, oficina, não é? Então não é à toa que a gente encarna e para a gente manter o corpo, sobreviver, alimentar e cuidar desse instrumento, porque o corpo é um instrumento de evolução que o espírito recebe, você precisa trabalhar para prover. Mas tudo com equilíbrio. Tem um livro, Trabalho, do Leon Denis, que você entende por que nessa encarnação você passa 2/3 do seu dia trabalhando. Porque senão ia ser aquela oficinazinha que a gente falou, né? O trabalho produz, o trabalho oferece dignidade, o trabalho promove alegria, se você souber colocar ele na sua vida. Mas ele não pode te atropelar de maneira que você só se identifique enquanto trabalho. Eu gostaria de ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Bom, aí essa fala a gente poderia dar quantas palestras, né? Das pessoas que na verdade por orgulho, por vaidade, por medo, por um monte de sentimentos, por falta de percepção do momento, não cria situações que declarem efetivamente os seus sentimentos. E às vezes passa uma vida lembrando que sufocou uma emoção em determinado momento. Mais ainda, desencarna e fica com essa fixação mental lá na espiritualidade. Falar, botar os sentimentos para fora, de maneira ordenada, de maneira sensível, de maneira que você entenda que quem vai te ouvir também tem um coração, entendeu? Que você não é o centro do mundo, que
você veio aqui, está aqui, e ser fraterno é a essência de um espírito que se manifesta, é estar com o outro, né? Olhar pelo outro, é isso que deve te motivar especialmente. E aí, saber expressar esse sentimento de maneira que isso não fique dentro de você, comprometendo totalmente a sua vida. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Alguém aí já deixou um amigo perdido no caminho? Quantos amigos perdidos no caminho que a gente vai abandonando, né? Tem aquela música linda do Oswaldo Montenegro, né? Há 10 anos atrás, quem era quem está no meu entorno, quem é que está agora, gente? Cadê aquela gente toda que eu amava? O que eu fiz com eles? Faço na lista, exatamente, né? E isso hoje, com as redes sociais, pensem comigo, não tem uma decisão fechada. Se ajudou ou se banalizou, né? Você coloca lá uma foto sua no Facebook, no Instagram e tal, num momento de vida seu, e você acha que aquilo é comunicação suficiente, né? Primeiro que geralmente é falso, né? Ou pelo menos é superficial, né? Porque na rede social você só coloca coisa boa, né? Você só coloca quando você está passeando, comemorando, desfrutando, né? O Rossandro conta que, falando exatamente disso, um amigo dele colocou assim no Facebook uma foto dele com a namorada, a esposa, sei lá, tomando uma taça de vinho, disse: eu e o meu amor no momento romântico. E aí ele chamou o cara no privado e disse assim: se você estivesse realmente no momento romântico, não ia estar no Facebook, amigo. Você não ia lembrar do Facebook no momento romântico, né? Porque a rede social virou uma vitrine. E você acha que se você está na vitrine, é suficiente para você estar conectado com o mundo. Mas que conexão é essa, né? Que conexão é essa que você não deixa o outro te ver, né? E é muito diferente de você me mandar uma foto e eu te ver. Como é que você está agora, né? Porque a tua vibração, o teu carisma, a tua aura, as tuas cores, né, são percebidos pelo outro de maneira muito simples. O outro tem uma inteligência emocional que Deus proporcionou para ele e ele te sente, ele te percebe. Ele sabe exatamente quando você está bem ou não, se ele for seu amigo, né? E também a valoração da palavra amigo, né? A doutora Ana Cláudia, se vocês não conhecem, procurem as palestras dela, principalmente sobre essa questão do fim da vida, né? E que traz toda essa reflexão sobre o que eu fiz, o que eu posso fazer, se ainda dá tempo de fazer. Ela fala um negócio muito importante que é tratamento paliativo, né? Quem está numa doença crônica e que não tem mais tratamento, geralmente é encaminhado para uma instituição para tratamento paliativo. E paliativo não raramente é confundido com provisório, com gambiarra. Faz aí algo paliativo, né? E paliativo não tem esse sentido. Paliativo é acolhimento, né? A etimologia da palavra leva isso pra gente. Então, é importantíssimo a gente saber que nós, ou alguém que a gente ama, a qualquer momento pode estar nesta situação. E a gente tem que saber exatamente como estar com essa pessoa de uma forma inteira, né? Sendo um bom amigo, né? E aí ela diz: quer medir os seus amigos? Não precisa os 700 contatos que você tem no Facebook. Pensa assim:
Se você estiver muito mal e precisar de alguém para te levar no hospital de madrugada, você tem para quem ligar? Quem é essa pessoa que você vai ligar? E aí, outra coisa. A quem você acha que representa essa pessoa? Alguém que te ligue e diz, vem me ajudar. E que você está pronto para ajudar. Esse sensor é um bom início para você identificar se realmente você tem, quem são os seus amigos. Faz sentido, não faz? Achei bem legal. Eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz. As máscaras da vida, né, gente? Nossa Senhora! Quem é diretor de escola, professor, diretor de escola? Estou dando esse aqui um exemplo mais comum para o cotidiano da gente, né? Geralmente quem é diretor de escola, é diretor de escola na escola, em casa com os filhos, com o marido, na vida, né? Eu tenho uma amiga que foi diretora de escola há muitos anos e ela dizia assim, eu ficava com medo de ir no supermercado e um aluno me vê de short e chinelo, assim, fazendo compra, colocando batata no saco, porque eu não conseguia tirar a máscara, não conseguia esquecer, não é? E isso acontece em todos os segmentos, né? Os magistrados, os juízes, a maioria deles não conseguem deixar de ser juiz em hora nenhuma, né? O Tribunal de Justiça, eu não sei se é o do Rio ou de Minas Gerais, identificou que a maioria dos juízes aposentados por incapacidade foram por doença psiquiátrica. Porque ficam muito isolados, ficam muito sozinhos, não conseguem sair da toga, né? Os médicos é a mesma coisa, coitados, esses que são consultados a todo tempo, de unha encravada. Então, querendo ou não, as máscaras da vida, eu estou dando exemplo das profissões, mas a de mãe, a de esposa, de mulher, a de austeridade, às vezes ficam em você de uma forma tão intensa que não deixa você ser você mesmo, né? Você está sempre empenhado em representar alguém que o outro está esperando. O outro está esperando que eu seja a Sandra, a palestrante. Olha, a Sandra estudou para estar aqui, e quando a Sandra não está aqui, você não sabe a lista que eu tenho de arrependimentos, não é? Então, existe um monte de situações que fazem com que a gente esqueça de quem somos nós mesmos. E esse filtro é a gente que tem que tomar conta. E aí, apesar do livro se chamar Os 5 Arrependimentos, tem um sexto. Eu gostaria de ter ajudado mais as pessoas quando eu tive a oportunidade, né? E a gente eu não vou lembrar o nome da pergunta, mas caridade é benevolência, indulgência e perdão dos pecados. Pois é, a indulgência, colocar-se no lugar do outro, né? É tão importante isso, né? A gente não conta até 3 para julgar o próximo, né? Nas coisas mais corriqueiras da vida, né? E é fato, a gente, o ser humano é um ser social. E nós estamos em pleno gozo da imperfeição. Então, é assim, quando você não casa é porque você não casou. Quando você casou é porque você não tem filho. Quando você tem filho, você educa mal o filho. Depois você educa mal o neto. Depois você não sabe conduzir as suas finanças. Enfim, alguma coisa errada você está fazendo sempre. Entendeu? E se você achar que
se sentir muito crucificado, presta bem atenção que você está reproduzindo isso, você está fazendo isso também com alguém, né? E aí, nesse julgamento severo, a gente perde a oportunidade de exercer o auxílio. O auxílio da forma que você pode praticar, né? Com um acolhimento, com uma palavra, com um olhar, com eu estou aqui, né? Ou ajudando materialmente, se você puder, né? E, enfim, vocês aqui, eu tenho certeza que no exercício dessa casa, em que traz o conteúdo espírita de uma maneira tão amorosa, singela e intensa ao mesmo tempo, o conteúdo espírita traz isso a todo momento para a gente. Ajuda, porque fora da caridade, não é? Então, é nessa onda que nós precisamos estar. E aí eu estou lendo de novo, voltei. E é fantástico, né? O depoimento dele, né? E é um espírito tão arrependido, né? E aí, essa coisa aqui que eu achei esses termos assim bem bonitinhos, né? Menos palavrosos. Nós espíritas somos muito palavrosos, né? E deveríamos ser mais cumpridores das lições que recebemos. Nós temos muito conteúdo, né? A obra de Kardec é inesgotável nas suas análises, nos seus estudos. As obras auxiliares, como as de Chico Xavier, essas então, a gente tem material para mais de milênio, para estudar e nos aprofundarmos, né? E a gente acha que sempre tem tudo resolvido, e espírita é muito engraçado, porque tem sempre muito diagnóstico, muito. Fulano está mancando, é porque na outra vida cortou a perna de alguém, entendeu? É assim, numa simplicidade de relatividade, entendeu? Não rola assim, né? A arquitetura divina é muito mais intensa e muito mais sábia. Então é isso. Vendi meu peixinho hoje para vocês, fiquei devendo a música, mas da próxima vez eu prometo que se não rolar a música eu canto. Mas hoje não. Tá bom? Muito obrigada.